Chegamos à parte de compatibilização de projetos. É o principal desafio na junção de variadas fontes de informações. Por que eu estou abordando isso aqui? Veja, é um curso de laser scanner, mas algumas vezes eu abordei GNSS, estações totais, então invariavelmente você vai precisar de outros equipamentos para você georreferenciar no ponto do laser scanner. Só que tem um desafio na hora de você fazer essa compatibilização, porque cada um lida com uma parte da superfície terrestre. O GNSS, por exemplo, é posicionado em cima do elipsoide, e você pode coletar as altitudes ortométricas com ele se tiver um modelo instalado no aplicativo de coleta, por exemplo, ou se você levar para o site do IBGE. Então são várias nuances que você precisa ter cuidado na hora de compatibilizar um projeto vindo de várias fontes de informações. No caso, laser scanner, receptor GNSS, estação total, drones também, aerolevantamentos, então tem que ter muito cuidado. Como corrigir isso? Já existem normas vigentes no Brasil que normatizam o uso de um sistema de coordenadas comum. E quem é do setor de agrimensura já deve suspeitar do que eu estou falando. Nós estamos falando da NBR 1466, a Rede de Referência Cadastral. Tem uma do INCRA também, que estabelece um sistema geodésico local, mas aqui vamos nos ater à NBR, porque nós estamos falando de parte de construção também. Então a NBR está mais próxima aí desses variados tipos de frentes que utilizam a marcação de coordenadas. Tá? Que aspecto da NBR nós vamos tratar nesse curso? A parte que estabelece metodologias para uma implantação de um sistema de coordenadas único e retrocompatível, que seria o Plano Topográfico Local, também conhecido como pela sigla PTL, o Plano Topográfico Local. O UTM não é recomendado, gente, para você usar diretamente numa estação total, por exemplo, para você fazer a marcação de pontos de controle de laser scanner. Não faça isso, tá? Por quê? O UTM não é um sistema linear. Tá? Então, nesse vídeo, nessa animação, dá para ver os fusos que cortam o Brasil. E o UTM, ele é um sistema que mantém as formas. Ele não mantém características voltadas a distâncias e coordenadas. Ele tem distorção. Veja ali, São Paulo, né, que é de onde eu estou gravando esse vídeo. Está no fuso 23. Só que o Brasil tem vários fusos. E São Paulo também está próximo de uma das bordas. Então, aqui tem um sistema, um problema por causa disso um pouco maior. Ainda mais Brasília, né? Brasília tem um problema muito sério com isso também no seu planejamento, porque o fuso 22 e 23 corta Brasília no meio, né, entre dois fusos UTM. Então, como que você corrige isso? Justamente usando um plano topográfico local, que você deixa todo mundo ali no mesmo sistema de coordenadas, ok? Bom, se você não pode, se você não tem marcos ali, o que você tem que fazer? Você tem que implantar e densificar esses marcos. Um profissional responsável precisa fazer isso. E se você não quiser implantar esses marcos, você pode utilizar dos marcos do Banco de Dados Geodésicos, do IBGE. No site do IBGE tem vários, aqui está uma foto, por exemplo, do estado de São Paulo, todo lugar que tem um marco do IBGE que você pode utilizar como saída de um levantamento de estação total, de GPS, para você ter o seu levantamento sempre georreferenciado e você poder utilizar esses pontos também como pontos de conversão para o plano topográfico local, caso você não tenha pontos implantados no seu levantamento. Então, tenha muito cuidado e use com sabedoria essa parte de levantamentos usando GNSS e a junção disso com equipamentos que trabalham no plano, como a estação total e como o laser scanner. Aqui eu deixei um aviso de cuidado com as altitudes. Por quê? A gente precisa trabalhar com altitudes ortométricas. Atualmente no Brasil tem se chamado de altitudes normais. Por quê? Elas estão mais próximas da representação da superfície terrestre. Então veja, quando você está trabalhando com GNSS, você está medindo esse Hzinho aqui, a sua altitude é a partir do elipsoide. Ele não tem nenhuma representação, não tem nenhum vínculo com a gravidade, com nada disso. Caso você vá executar um projeto de loteamento, por exemplo, que você precise levar a água entre um ponto e outro, se você não estiver usando a superfície que representa o equipotencial gravitacional, que seria aqui no Brasil atualmente o HG ou H0, pode acontecer de mesmo um local, você olhando num projeto seja mais alto do que o outro, só que do ponto de vista de potencial gravitacional, eles estão no mesmo ponto, ou às vezes até invertidos. O local que você acha que está mais alto, na verdade está mais baixo, e assim a água não vai de um ponto para o outro.
do ponto A para o ponto B. Então tenha muito cuidado na hora de usar a altitude, sempre procure trabalhar com altitudes ortométricas. Aqui a definição de altitude ortométrica, ela está relacionada ao geoide, que é uma superfície equipotencial gravitacional, que coincide com o nível médio dos mares. Então é como se fosse uma extensão, é como se o mar enchesse de uma maneira bem leiga aqui, é como se o mar subisse, cobrisse toda a superfície da Terra, e esse resultado do nível médio dos mares é o que é chamado de geoide. Tem essa forma acidentada, né, porque ele acompanha o potencial gravitacional do planeta. Então é por esse motivo que nós utilizamos altitudes ortométricas ou atualmente altitudes normais nos nossos levantamentos, ainda mais se tem projeto envolvido, ok? Sempre trabalhe com altitude ortométrica, não utilize altitude elipsoidal ou altitudes planas ali, né, sem vínculo nenhum com o sistema geodésico vertical. Dessa maneira, quando você trabalha assim, você tem uma compatibilidade total entre campo e escritório. Todas as fontes de dados passam a conversar. GNSS, estação total, drone, laser scanner, projetistas trabalham agora no mesmo sistema de coordenadas. E por mais que ali não esteja parecido com a coordenada UTM, o plano local ainda assim é georreferenciado, porque ele é retrocompatível. Você consegue sair do UTM para o plano local, assim como você também consegue voltar do plano local para o UTM, ou coordenadas geodésicas também, latitude e longitude. Mesmo que você esteja no plano topográfico local, existem fórmulas que fazem essa conversão aqui, de um para o outro e assim sucessivamente. Até porque existem cartórios do Brasil que entendem o que é um plano local, sabem que ele existe, mas outros locais do Brasil pedem nas coordenadas em UTM, bem entre aspas, tá? UTM. Porque de UTM, uma planta saída do AutoCAD não tem nada. Então tem que ter muito cuidado aí nessas horas, tá? Muito cuidado na hora de usar um sistema de coordenadas aí dentro do seu levantamento, tá? E agora nós vamos para a parte de Matterport. Vai ser um vídeo à parte dedicado e vocês vão conhecer um pouco dessa empresa norte-americana que tem ganhado muito espaço no Brasil com suas ferramentas de levantamento de maneira prática, descomplicada e mais acessível também ao mercado brasileiro, que é um mercado emergente. Então, vamos ver mais sobre Matterport na próxima aula.